Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma correção. Nós estamos na página 104 do seu livro de língua portuguesa. Vamos fazer a correção das atividades dessa semaninha aqui, do dia 9 ao dia 11 de novembro. Vamos lá? Nós temos aqui a proposta, antes de ler, para que a gente possa entender um pouco da história aí dos indígenas, né? Os indígenas brasileiros consideram a natureza sagrada e acreditam que tudo que existe ou acontece está ligado a algum dos seus deuses, muitos deles animais. Você já pensou em como eles deviam ficar espantados no tempo em que o Brasil ainda nem tinha esse nome, com o fato de o sol desaparecer, tudo escurecer e ele voltar a ser visto no outro dia? E ainda como deviam ficar curiosos para saber para onde ele ia e o que eram aqueles objetos que brilhavam no céu quando o sol não era visto? Interessante, né? A lenda que você vai ler agora é da tribo Carajá. Um dos seus personagens é um animal mais sábio e poderoso que os outros de sua espécie, o urubu-rei. E aí no texto 1 nós temos a criação do mundo. Nós temos aqui uma lenda, gente. A maioria das nossas lendas, elas têm personagens indígenas. Depois observem para vocês tenham essa curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre as lendas e percebam. E em falar em lendas, só recapitulando, porque esse é um assunto que a gente já conversou. Lembrando que lendas são as histórias inventadas, são histórias que não existem. Sou eu que estou inventando, alguém inventou. Por exemplo, Tia Márcia tem medo de lobisomem. Lobisomem não existe, é uma lenda que foi inventada por outras pessoas. Tia Márcia, acho que eu vi o Curupira aqui na minha casa. Não vi o Curupira, porque Curupira também é uma lenda, tá? Lendas são histórias inventadas, histórias fictícias. E aqui nós temos a criação do mundo. Conta-nos a lenda que os índios Carajás, no princípio do mundo, viviam no fundo das pedras, dentro das pedras, sem conhecer a terra e tendo uma vida eterna, morrendo apenas quando eles se cansavam de viver. Um dia, decidiram sair para explorar os mistérios terrestres, sendo que apenas um deles, o mais gordo, não conseguiu passar, ficando entalado no furo da pedra. Ao longo de sua jornada, perceberam que a terra era um lugar cheio de escuridão, cheia de frutos e outras comidas. Compadecidos do irmão que deixaram para trás, levaram-lhe algo para comer e também um galho seco. Ao ver o galho, o índio na pedra disse: "O lugar por onde vocês andam não é bom. As coisas envelhecem e morrem. Vou voltar. E vocês deviam fazer o mesmo." E assim ele voltou para a pedra, sem os outros, no entanto. Como não havia luz, um menino que passeava pela terra comeu mandioca brava, passando mal e deitando-se de costas. Alguns urubus estavam por perto e um deles, ao vê-lo, disse: Mas vamos para a página seguinte. Ele está morto. Ele não está morto, ainda move o corpo. Outro respondeu: Não, ele está morto. Ficaram assim, discutindo, até que decidiram chamar o urubu-rei, o qual decidiu que o menino estava morto. Quando ele foi tentar pousar, o menino o agarrou e prendeu. Então,
disse o menino. Quero os mais belos enfeites. A ave, para ser libertada, trouxe as estrelas do céu, mas a terra ainda continuava escura. Então o menino pediu: quero outro enfeite. O urubu trouxe a lua, mas a terra continuou escura. Então o menino pediu-lhe para trazer outro enfeite. O urubu lhe trouxe o sol e o mundo se encheu de luz. O urubu também ensinou ao menino sobre todas as coisas do mundo, o qual só se esqueceu de perguntar o segredo da juventude eterna. No alto do céu, a ave contou o segredo, mas estava tão alto que todas as árvores e animais ouviram a resposta, menos o menino. E por não ter ouvido o urubu-rei, todos os homens envelhecem e morrem. Então, gente, olha só que lenda legal. E aí, já por dentro do texto, nós vamos estar conversando sobre essa lenda. Quando diz assim: relacione o título da lenda à história. O texto conta como a Terra foi criada, de acordo com a versão de uma tribo indígena, que atribui a criação do mundo a um animal, ao urubu-rei, como se ele fosse o centro de todas as atenções, tá? E a gente sabe que é uma lenda, mas foi assim, de acordo com esse texto. Na segunda questão, está pedindo para você citar onde os indígenas viviam antes de conhecer a Terra. Os indígenas viviam no furo das pedras, dentro dos buracos das pedras, né? Na terceira questão, a Terra já existia quando a história acontece. Sendo assim, qual criação é contada na lenda? Na lenda que vocês leram, ouviram com atenção, fala da criação das estrelas, da lua e do sol. Continuando. Na quarta questão, os indígenas resolveram sair da pedra, embora tivessem vantagens vivendo por lá. E aí está perguntando quais seriam essas vantagens. Lembram que lá no texto dizia que eles tinham a vida eterna, eles não envelheciam, não morriam. Sobre a saída dos carajás para conhecer os mistérios da terra, responda. Na letra A. O que os fez sair? O que os fez sair foi a necessidade de explorar os mistérios terrestres, os mistérios da terra. Letra B. Eles fizeram bem em sair? Por quê? Aqui é uma pergunta pessoal, né? O que você acha? Você acha que eles fizeram bem ter saído de lá? O que você acha? Se você acha que sim, você diz que sim e explica por quê. Do mesmo modo, se você acha que não fizeram bem em sair, você coloca que não e também tem que explicar, tem que dar a sua justificativa. É uma questão pessoal. Na sexta questão, explique o motivo pelo qual o índio entalado no buraco da pedra não quis seguir os seus companheiros. Ora, porque ele viu pelo galho que levaram para ele que as coisas envelheciam e morriam. E por isso ele achou que lá era um lugar bom, que ele devia continuar lá, que ele ia permanecer bem. Página seguinte. Na questão 7, é uma questão pessoal. Olha só. Você também pensa como esse índio? Por quê? Você acha que deveria mesmo sair ou não sair daquele furo, daquela pedra? O que você acha? Você tem que dizer sim ou não e dar a sua justificativa. Na oitava questão, explique o motivo de o urubu atender aos pedidos do menino. Vocês perceberam? O menino pedia uma coisa, o urubu ia lá e ia fazer. Por quê?
O urubu atendeu aos pedidos do menino porque ele foi preso por ele. E a condição para voltar a ser livre, né, da ave ser livre novamente, era fazer exatamente aquilo que o menino pedia. E por isso ele foi atendendo os pedidos dele. Na 9, circule o trecho da lenda que se relaciona à ilustração que acompanha o texto. E aí o trecho que você tem que circular, pessoal, é aquele que diz assim: quando ele foi tentar pousar, o menino agarrou e prendeu. 10ª questão. Por que, apesar de o urubu ensinar ao menino todas as coisas do mundo, os homens passaram a envelhecer e morrer? Ora, os homens passaram a envelhecer e morrer porque o menino não conseguiu ouvir o segredo. Vocês lembram que ele foi lá pro alto, contou o segredo, somente as árvores e os outros animais ouviram. E o menino não conseguiu ouvir o segredo da juventude eterna que o urubu revelou, porque ele já estava bem alto no céu. E aí nós temos o texto 2, falando sobre o mito da criação da noite. Olha que legal. E aí já vem uma imagem, né? Observem a imagem. Antigamente não havia noite, era sempre dia. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens trabalhavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. E aí você já fica curioso em querer saber quem é Mauá. Nós temos aqui esse quadrinho explicando quem é Mauá. Para os índios Waimirim e Atroari, que habitam na região norte do Brasil, Mauá é o ser criador que cuida dos homens e da natureza e os protege. Porém, trata-se de uma criatura vingativa. Continuando. Certa vez um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e com as estrelas. E a noite surgiu, engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Criança e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. Gente, a gente sabe que é um texto inventado, né? É uma lenda. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro. Olha aqui a explicação sobre o macaquinho mão de ouro. É um ser respeitado pelos índios que por acreditarem que ele já foi gente e porque é graças a ele que existe a noite. Lenda. Então, continuando. Transformou-se no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite, com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E é assim até hoje. Olha só que história mais interessante. Uma lenda, né, pessoal? Cientificamente a gente sabe que não é assim. Por isso é que a gente chama de lenda.
Aí nós aqui conversando por dentro do texto mais uma vez, no título dessa lenda aí, aparece a palavra mito. Aí você vai realizar uma pesquisa para descobrir o seu significado e relacionar ao título do texto. Aqui é uma questão pessoal, né? Você fez a sua pesquisa, mas eu não posso deixar de comentar com vocês o seguinte, olha. Que mito é uma crença popular desenvolvida sobre algo, uma narrativa fantasiosa ou algo que não é possível provar. A relação dos significados de mito com o título é a de que o texto narra uma história fantasiosa que não apresenta fatos ligados com a realidade, ou seja, é apenas fictício. Nada do que tem ali é verdade, é real, foi cientificamente comprovado. Na segunda questão, de acordo com a lenda, por que era sempre dia? Por que era sempre dia, pessoal? Porque o sol brilhava o tempo todo. O texto é bem claro quando explica isso. Por isso havia muita luz e claridade. O sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso. Ele ia e voltava ao inverso, chegando ao nascente. Porque o homem tocou o sol? Porque ele queria saber como é que o sol funcionava, né? Ele queria entender como é que o sol funcionava. E aí ele foi lá e tocou o sol. Quarta questão. O resultado da sua ação foi o quê? O que aconteceu quando o homem tocou o sol? O sol quebrou, fazendo a noite surgir. Segundo quadrinho que você marcou. Quinta questão. Como Mauá castigou o homem? Mauá lançou-se sobre o homem e o atirou longe, fazendo com que, ao cair, ele se transformasse no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Na sexta questão, por que os indígenas respeitavam o macaquinho de ouro? Tem no texto. Porque eles acreditavam que o macaquinho de ouro já foi gente. E acreditaram, tá faltando um azinho aqui, e acreditaram aliás, perdão, não está faltando o A não. Deram crédito a ele pelo surgimento da noite, tá? Eles deram crédito a ele, creditaram a ele o surgimento da noite. Na sétima questão, não foi possível consertar o sol. Aponte a solução encontrada por Mauá para que a noite ficasse iluminada. Foi aí que Mauá fez com que surgisse o quê? A lua, as estrelas, para iluminar um pouco a noite na ausência do sol. O texto também mostra claramente isso, não é? E aqui nós temos outras fontes, nós temos aqui outras histórias para a gente ler e contemplar sobre essas lendas. Continuando aqui por dentro do texto, né, por dentro do gênero, as lendas. Explicite os fenômenos apresentados nos textos 1 e 2. As duas lendas falam sobre a criação do sol, da lua e das estrelas. Só que no texto 1 é apresentado o fenômeno da criação do dia e no texto 2 o da criação da noite, certo? Na segunda questão, cite um fator imaginário presente nos textos 1 e 2. Essa questão aqui é pessoal, mas eu coloquei aqui alguns trechinhos que a gente pode estar discutindo. O que é que tem lá no texto 1? Os índios tinham vida eterna, os urubus falavam, um urubu trouxe as estrelas e a lua do céu e ensinou ao menino todas as coisas do mundo. Na letra B, o texto 2. Antigamente não havia noite e o sol brilhava o tempo todo. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas.
O homem se aproximou do sol e o tocou, o sol, a lua e as estrelas se quebraram. Mauá voltou a consertar o sol e atirou o homem longe, que é um breve resumo da história, né? O homem se transformou no macaquinho mão de ouro. Mauá fez com que surgissem a lua e as estrelas. Na terceira questão, cite uma informação dos textos que pode ser considerada real. No texto 1, o que vocês acham que é real? O índio ficar preso no furo da pedra, o galho ficar seco, o menino comer mandioca brava e ficar doente, são coisas reais, tá? Ficar preso numa pedra, ver um galho seco, comer a mandioca, ficar doente por causa disso, tudo isso pode acontecer. No texto 2, o fato de um homem querer saber como o sol funcionava, isso é real, porque a gente pode se perguntar sobre isso, né? Quando a noite surgiu, o fato dos homens terem ficado perdidos na floresta também é real, e as mulheres mal terem conseguido encontrar suas redes dentro da maloca, o macaquinho ser respeitado pelos índios. Então, tudo isso pode ser considerado acontecimentos reais. As lendas indígenas, aqui vem falando um pouco sobre as lendas indígenas, que passam de geração a geração, né? Os índios mais velhos para os índios mais novos. Continuando, página 111. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a estrutura de um texto, sublinhe nos textos 1 e 2 as seguintes etapas. De azul, a introdução. De verde, o desenvolvimento. De vermelho, a conclusão. Gente, eu separei para vocês assim. Eu não voltei lá no texto. Eu coloquei aqui para vocês observarem. Deixa eu afastar. Coloquei aqui para vocês observarem, né? Eu diferenciei as 3 cores aqui, azul, verde e vermelho, de acordo com o que está sendo dito aí na questão. E aí, no texto 1, de azul, né, a introdução, você vai fazer o quê? Sublinhar o quê? Conta-nos a lenda. Até cansavam de viver. Essa parte todinha você vai grifar de azul, iniciando lá no conta-nos a lenda. Até cansavam de viver. É a introdução. Já no texto 2, você vai começar a grifar de azul a introdução lá naquela parte onde inicia. Antigamente não havia noite. E aí você vai sublinhar até aquela expressãozinha que diz: ninguém deles se aproximasse. Tudo isso é introdução. E aí nós vamos partir para a parte verde, que é o desenvolvimento da história. Quando está contando o desenrolar da história, o enredo da história. No texto 1, de verde, você vai grifar, né? Sublinhar de verde, lá começando um dia, lá nessa parte, um dia, até naquela expressãozinha que diz assim: quero outro enfeite. Tudo isso aí é desenvolvimento no texto 1. Já no texto 2, o desenvolvimento já começa lá na expressão certa vez, e aí você vai sublinhando de verde até naquela parte que diz assim: douradas como o sol que havia tocado. Tá bom? É desenvolvimento. E agora nós vamos para a conclusão, a finalização do texto de vermelho. No texto 1, você vai começar a grifar, né, a sublinhar de vermelho, lá onde inicia: o urubu trouxe a lua. E aí você vai sublinhando até naquela expressão: os homens envelhecem e morrem. Tudo isso é a conclusão, é o fechamento do texto. Já no texto 2, você vai iniciar a conclusão lá naquela parte que diz: não foi possível consertar o sol. E aí você vai grifando até, é assim até hoje. Tudo isso é a conclusão do texto 2. Na quinta questão, como não tinham conhecimento científico sobre os fenômenos naturais, os índios usavam fatos mágicos, né, para explicar aquilo que não entendiam. Nas lendas, deuses e outros seres fantasiosos fazem parte dessa narrativa, né? Registre o nome dessas criaturas presentes
em letra A criação do mundo, no texto 1, qual foi o animal? O urubu-rei. E na letra B, o mito da criação da noite, no texto 2, quem é? Mauá. Se fala de Mauá, ok? E aí nós vamos aqui, passando adiante, antes de ler, nós temos aqui nos alertando que nós conhecemos aqui algumas lendas indígenas brasileiras, como a origem do mundo, do dia e da noite, mostrando que o céu causava medo e temor aos índios, mas também admiração, curiosidade. O céu nos fascina hoje, assim como fascinou nossos antepassados nas épocas mais remotas, diz Valmir Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira de Ensino da Astronomia. As histórias vão mostrar aos alunos diferentes pontos de vista, tudo certo. É um exercício de respeito à diversidade cultural. E aí nós vamos ler a seguir um texto que explica o surgimento da Terra de forma bem diferente daquela que os índios contariam. Vamos observar? No texto 3, como a Terra nasceu. Estamos muito acostumados a viver na Terra e para nós parece que ela sempre existiu, mas isso não é verdade. Em algum momento, mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, nosso planeta se formou. E como a Terra nasceu, para contar essa história, a gente precisa voltar muito, mas muito mesmo no tempo, antes de existir o nosso próprio sistema solar. Responde a geógrafa Tânia Mariz Pires Silva, coordenadora do planetário da Universidade Federal de Santa Catarina. Existia naquele tempo uma grande nuvem de poeira e gás em uma enorme região do espaço. Esses pedaços de pedra espacial colidiram e se uniram pela força da gravidade, que atrai os objetos por si por meio da interação de suas massas, conta a pesquisadora. Vocês já observam aqui que o texto já envolve ciência, né? Quando os pequenos pedaços começaram a se unir por causa da gravidade, formaram uma nuvem de pedras espaciais que começou a girar. Nesse processo, o material mais denso foi ficando no centro da nuvem e o restante jogado para a periferia. Grande quantidade de matéria que ficou no centro originou o Sol, e a matéria que foi jogada para a periferia formou anéis. Cada anel deu origem a um planeta, completa o geofísico Éder Molina, da Universidade de São Paulo. Resumindo, o planeta Terra, como os outros planetas do sistema solar, se formou a partir de pedaços de rocha que sobraram após a formação do Sol, graças à ação da força da gravidade. Ela foi fundamental para a formação do universo e continua sendo muito importante na transformação dele, encerra Tânia. E aí nós temos o link onde foi retirado esse texto. Aqui você já tem uma visão científica de toda essa história da criação, né? Perceberam? E aí nós vamos partir para este outro texto. Que tipo de informações o texto científico fornece ao leitor? O texto fornece o que? Informações científicas sobre como a Terra surgiu por meio de fenômenos comprovados. Esses fenômenos, quando eu digo fenômenos comprovados cientificamente, através de estudos, pesquisas, muitos profissionais, muitos cientistas pesquisando sobre o assunto, eles chegaram até esta conclusão. Nós conversamos até na nossa chamada de vídeo a respeito do estudo dos fósseis, das pedras rupestres, que faz com que a gente conheça o nosso contexto histórico, né? Lá vai a tia Márcia aqui, professora de português, puxando para ciências, puxando para a história. É aquilo que a gente já conversou, onde a gente mistura todas as disciplinas com o mesmo objetivo, né?
E aqui no meu caso, de fazer com que você entenda como é uma leitura e uma interpretação de um texto científico. Vamos lá. Na segunda questão, é uma questão pessoal. Como você imagina que os cientistas elaboraram explicações reais para a origem da Terra? O que você acha? Como foi que eles chegaram até essa origem? Aí é com você. Releia o artigo científico, que é esse que a gente acabou de ler, sobre a existência do Sol, da planeta e do Sol, da Terra e dos outros planetas, pedindo para descrever, para a gente explicar aqui. O texto explica que a Terra se originou do ajuntamento de pedaços de pedras espaciais, que formou uma nuvem, do material que ficou do centro da nuvem o Sol foi formado, o restante do material que ficou em volta do centro formou os anéis que se transformaram nos planetas, e isso cientificamente comprovado, né? Outro tipo de texto. Nas lendas são feitas referências a deuses, a situações mágicas. Acontece o mesmo no artigo científico? Sim ou não? E me diga por quê. Claro que não, né? Porque nos autores das lendas, lá eles apresentam os conhecimentos científicos que os estudiosos tem a respeito desses fenômenos naturais. Já nos artigos científicos é aquilo, já lá é como a gente já conversou, comprovando cientificamente um estudo que foi realizado, pesquisas que foram realizadas e comprovadas, tá certo? Essas informações, elas são comprovadas baseando-se em estudos e pesquisas, e não em mitos e seres fantasiosos, como é o caso das lendas. Continuando. Muitos dos conhecimentos científicos atuais foram reunidos há centenas de anos. Como eles foram conservados para que chegassem até os dias atuais? Como você acha sobre os conhecimentos científicos? Lembram que nós conversamos sobre o estudo dos fósseis, as pedras rupestres, o estudo do passado, que faz com que a gente entenda o nosso presente e tenha noção de como será o nosso futuro? Lembra que a gente comentou isso na nossa chamada de vídeo? O artigo científico que você leu é ilustrado por uma foto. Por que ela é importante? Aqui é pessoal, mas eu também tenho que mostrar para vocês que é importante que vocês percebam que os cientistas, eles tentaram registrar ali por meio da escrita e de desenhos para que outras pessoas pudessem conhecer os estudos na posterioridade. Por isso que existem os desenhos, né? As escritas científicas, para daqui há 40, 50 anos, eles saberam o que aconteceu em 2020. Por exemplo, daqui a 40, 50 anos, nós vamos ter lá aliás, não precisa nem ser tanto, né? Nos próximos livros de história, nos próximos livros de ciências, nós vamos ter lá acontecimentos históricos sobre o que aconteceu em 2020, né? Que não deixa de ser um fato científico, um fato histórico em relação a essa pandemia que a gente está sofrendo hoje. Então, tudo aquilo que a gente registra hoje através de imagens e de escrituras vai servir para posterioridade. Por isso é que é importante que esses cientistas continuem pesquisando, estudando, para que as pessoas que vão vir depois da gente possam conhecer um pouquinho da nossa história, certo? Assim como a gente conhece a história dos nossos antepassados. Dando continuidade, nós temos aqui aprendendo mais, falando sobre os povos antigos, que eram parecidos com crianças, né? Quando tudo começou. E aí nós conversamos aqui, fizemos essa observação durante a nossa chamada de vídeo, que foi super interessante, como é que os antigos pensavam que a Terra era antigamente, nesses formatos aí. Nós já discutimos sobre isso.
E aí nós chegamos aqui. Questão 1 e questão 2, que são questões pessoais. Essa atividade nós já realizamos na nossa sala virtual. Na sua opinião, esses mitos sobre o universo e a Terra se parecem com as lendas indígenas brasileiras? O que você acha? Justifique pra gente. Qual deles você achou mais interessante? E aí, qual deles qual, tia? Desses aqui, ó. Quais dessas teorias aqui você achou mais interessante? Eu achei muito interessante a questão da caixa, gente. Mas esse aqui da cabaça com a serpente foi demais. Achei super interessante. E você? Qual que você achou mais interessante? Continuando. E aí nós tivemos aqui um acesso ao QR Code para que vocês dessem uma olhadinha. E aí uma atividade para a gente realizar lá na nossa produção textual, que eu até disse para vocês não fazerem essa daqui e a gente ir para cá, para a nossa produção textual, onde vocês devem produzir uma lenda. E aqui tem explicando passo a passo como você vai planejar a sua produção, produzindo texto, o que você vai fazer. Até o terceiro passo, fazendo a revisão de escrita através desse quadro de informações que nós trabalhamos sempre. E aí é aquela coisa, tira a fotografia, manda para a professora para a gente fazer a correção e observar tudo direitinho. E dessa forma nós encerramos a nossa aula de hoje. Beijinhos da tia Márcia, tia Márcia virtual, só que não. Beijos para vocês. Até a próxima aula, meus amores lindos.